Olá pessoal, estamos de volta neste módulo para tratar da união estável, situação conjugal no RCPN, no tema específico da união estável. E qual o fundamento legal da união estável dentro da sistemática do Registro Civil das Pessoas Naturais? Nós temos o fundamento do Código Civil, artigo 1723, o artigo 94A da Lei 6.015, o artigo 537 do Provimento 149, que é o Código Nacional do Extrajudicial, o artigo 888 do Código Estadual e o Provimento 37 de 2014 também do CNJ. Então, essa é a base normativa quando tratamos da união estável dentro do Registro Civil das Pessoas Naturais. E o que é a união estável? Bom, os senhores já sabem, conhecem esse conceito. Então, a união estável é a entidade familiar reconhecida entre pessoas de mesmo sexo ou não, estabelecida e configurada a partir de uma relação de convivência pública, notória, estável, duradoura, com o fim e objetivo de constituir família. A união estável, assim, ela é estabelecida por uma situação de fato e não precisa, necessariamente, de um registro para se constituir. Todavia, para que ela tenha plena publicidade, aí sim o registro se fará necessário. Então, a constituição da união estável, ela é uma situação de fato, se estabelece independentemente de registro. Todavia, a sua publicidade positiva, ou seja, perante terceiros, para que ela seja efetivamente eficaz em sua oponibilidade, dependerá do registro. Então, esse registro se realizará onde? Em qual livro? No livro E do Registro Civil das Pessoas Naturais. A partir deste registro, no livro E, teremos então a possibilidade de garantir efeitos de cognoscibilidade e oponibilidade erga omnes, não sendo dado a terceiros alegar o desconhecimento dessa relação de união estável entre as partes. O artigo 537 do provimento traz essa regra bem clara para nós. Então, é facultativo o registro da união estável prevista no artigo 1723 e 1727 do Código Civil. Todavia, o registro dessa união confere efeitos jurídicos da união estável perante terceiros. Então, a ausência do registro significa também ausência de prova e publicidade dessa situação fática, sendo motivo da maioria dos litígios nos casos de dissolução, inclusive entre as partes. Por exemplo, morte de um companheiro, lide com demais herdeiros, dissolução da união estável e marco temporal para partilha de bens são algumas das situações que poderiam ser dirimidas ou evitadas em caso do registro desta união estável no livro E. Se as partes pretendem tornar essa união estável oponível erga omnes e cognoscível perante terceiros, além de conferir maior segurança jurídica a este vínculo entre elas estabelecido, ou mesmo se elas pretendem alterar os seus nomes, haverá a necessidade do registro da união estável no livro E. Sobre o tema da oponibilidade, trouxe para vocês esse RESP para consulta posterior. Bom, sendo o registro da união estável em livro E apenas facultativo, o ingresso desse título a registro pode acontecer, portanto, a qualquer tempo. E aí surge uma questão tratada na doutrina bastante interessante, que seria possível o registro da união estável pós-mortem? Bem,
Segundo a doutrina, é possível que haja o registro mesmo após o falecimento de um dos companheiros. Isso porque, ainda que haja extinção da união estável pela morte, as funções, o que se pretende com o registro, os efeitos do registro, persistem e são juridicamente relevantes. Então, função de conservação, que o registro confere a esta relação, já que preserva atos e fatos jurídicos ao longo do tempo, assim como a função de publicidade, dar publicidade a terceiros desse fato ou ato jurídico, ainda que uma das partes já tenha falecido. E quais são os títulos admitidos a registro no livro E de reconhecimento ou dissolução da união estável? Bem, os títulos que podem ter ingresso no livro E são, conforme a norma, as sentenças declaratórias, os títulos judiciais, as escrituras públicas, assim como uma novidade trazida e possível agora, que são os termos declaratórios de reconhecimento de união estável ou da sua dissolução firmados perante o oficial do Registro Civil de Pessoas Naturais. E ainda, os títulos extrajudiciais ou as sentenças estrangeiras em que ao menos um dos companheiros seja brasileiro também poderá ter ingresso, observado os requisitos para a recepção dos títulos estrangeiros. É importante observar que, para se caracterizar a união estável, é indispensável a consensualidade e a bilateralidade das partes, o ânimo comum do casal na declaração do reconhecimento da união estável. Portanto, é muito importante ao registrador civil, na qualificação do título trazido a registro, que verifique este requisito formal, qual seja a presença da manifestação de vontade de ambas as partes acerca da existência da união estável entre eles. E essa questão é importante trazer a lume, por quê? Porque existe a possibilidade de lavratura, de escritura, de declaração de união estável unilateral. Todavia, esta escritura, ela tem função de instrumentalizar, de preservar direitos acerca da declaração manifestada unilateralmente por uma das partes ao tabelião. Todavia, em sua essência, essa escritura não é uma escritura de união estável, já que é requisito para a caracterização da união estável a presença indispensável da consensualidade. Nesse sentido, nosso Código Estadual, no artigo 394, estabelece que se admite a lavratura da escritura pública declaratória unilateral de união estável ou da sua dissolução, devendo ser consignado que o ato faz prova da declaração, mas não do fato declarado. Portanto, esta escritura, em que pese ser muito útil e fundamental à preservação de direitos da parte, não estará sujeita a registro no livro E. Vista a questão da escritura pública declaratória unilateral de união estável e os seus efeitos e a impossibilidade do seu registro, vamos tratar agora do termo declaratório firmado diretamente perante o oficial de registro civil. Sobre esse tema, trouxe aqui a informação de que foi questionada a sua constitucionalidade, todavia, essa DI não foi conhecida, seja por sua ilegitimidade ativa, bem como monocraticamente, ficou estabelecido a improcedência da matéria veiculada. E o que deve o registrador civil se atentar com relação ao termo declaratório de reconhecimento ou dissolução da união estável? Como se formaliza, como se instrumentaliza? Bem, para sabermos o que é necessário, devemos observar o artigo 538 do Código do Provimento 149 do CNJ.
Então, segundo o artigo 538 do provimento 149, este termo declaratório de reconhecimento ou de dissolução da união estável consistirá na declaração firmada por ambos os companheiros. E aqui fica clara a necessidade da consensualidade, da bilateralidade como requisito essencial para a constituição, a formalização da união estável. Além disso, essa declaração deverá ser por escrito, não basta uma declaração verbal. Dos companheiros, então, uma declaração por escrito, firmada por ambos os companheiros, perante oficial de registro civil de sua livre escolha. E o que constará desse termo? O que deve o oficial observar quando da lavratura deste termo? Bem, deste termo constará a indicação de todas as cláusulas admitidas para os demais títulos declaratórios de reconhecimento ou de dissolução de união estável, nos termos do que se estabelece o artigo 1725 do Código Civil, inclusive a escolha do regime de bens. O registrador civil, todavia, deverá observar mais um requisito quando da lavratura do termo de reconhecimento ou dissolução da união estável. É um requisito negativo, ou seja, diferente do que ocorre nos demais títulos declaratórios, há uma regra expressa de que o registrador civil deverá observar, quando da formalização da tomada do termo, a inexistência de outro termo declaratório anteriormente firmado entre as mesmas partes, entre os mesmos companheiros. Com relação à livre escolha do registrador civil, devemos fazer uma observação. Para a tomada do termo declaratório, tanto de dissolução quanto de reconhecimento da união estável, é livre a escolha do registrador civil pelas partes. O posterior registro deste termo seguirá regras de competência territorial de acordo com o estabelecido na lei, de modo que o registro em livro E deverá seguir as regras de competência para registro do termo declaratório estabelecidas. Todavia, sendo livre a escolha do registrador para a tomada do termo, este termo, tomado por um registrador de livre escolha das partes, será encaminhado posteriormente ao registro no livro E, ao oficial competente para registro, pela CRC Nacional. A verificação do termo, da inexistência de termo anterior, também deve ser vista com cautela. Isto porque esta verificação não é pautada em manifestação de vontade das partes, mas em consulta a ser realizada pelo registrador civil no momento da lavratura do termo, no módulo CRC Nacional, e o resultado dessa consulta, atenção, que é um requisito essencial, indispensável, normativamente estabelecido para o registrador civil nesses termos. Deverá ser certificado este resultado negativo no termo tomado pelo oficial. Então, a norma estabelece a vedação de lavratura de termo entre os mesmos declaratório ou de união estável, entre os mesmos companheiros, se houver outro termo lavrado. E se o termo anterior, ao fazer a consulta, verificar o oficial que este termo anterior for com pessoa diversa, há um termo anteriormente lavrado, mas entre partes distintas. Neste caso, não haverá vedação. Deverá a parte declarar, todavia, que esta união estável anterior dela está dissolvida. E com relação à documentação necessária, o que deverá o oficial do registro civil solicitar que as partes apresentem
para a tomada do termo de reconhecimento ou dissolução da união estável no registro civil. A doutrina indica, então, necessário observar, no mínimo, os requisitos do artigo 94-A da Lei 6.015, ou seja, que seja apresentado pelas partes os documentos que possibilitem o cumprimento dos requisitos para registro posterior deste termo no livro E. Quais seriam esses documentos? A certidão de estado civil das partes, o RG, o CPF e o comprovante de residência. Com relação à escolha de bens, bem, neste caso, neste tópico, é importante observar que as partes poderão escolher livremente o regime de bens a ser adotado para aquela união estável, desde que não incida a vedação para essa livre opção em razão da necessidade de observância do regime da separação obrigatória de bens. Então, as partes podem livremente optar pelo regime de bens, desde que não haja o impedimento para esta opção na forma do que estabelece o Código Civil, em razão da necessidade de aplicação do regime da separação legal obrigatória de bens. Então, no caso de haver a possibilidade de escolha, como deve proceder o oficial? Bem, em razão da inexistência de norma que exija a prévia lavratura de pacto antinupcial, havendo a possibilidade de escolha de regime de bens pelas partes, poderão as partes assim optar, mediante declaração, no termo declaratório de reconhecimento de união estável, independentemente de prévia lavratura de pacto antinupcial. E o que deverá constar nesse termo, caso as partes desejem alterar o seu nome? Bem, neste caso, é importante salientar o que já tratamos um pouco antes na aula. Sabemos que o termo declaratório de reconhecimento de união estável, de dissolução da união estável, tem registro facultativo no livro E. Mas, para que esta alteração, se publicize, se constitua perante terceiros e ganhe oponibilidade, há obrigatoriedade do registro deste termo no livro E. Dessa forma, podem os cônjuges alterar o nome mediante declaração firmada em termo declaratório de reconhecimento de união estável? Pode o companheiro, companheiro pode adotar o nome do outro companheiro? Pode alterar o seu nome? Pode. Isto é admissível. Todavia, a eficácia e a publicidade, a oponibilidade desta alteração apenas se constituirá perante terceiros após o registro do termo no livro E. E aí se farão as remissões nos termos do artigo 106 da Lei 6.015, com a anotação no registro originário da pessoa, constando ali a existência da união estável e a sua alteração de nome. Nós vamos tratar agora da data de início da união estável. Traremos esse tema a partir do próximo bloco. Até já!